Que bom ter você conosco mais uma vez no programa Medicina em Destaque, trazendo curiosidades, conhecimentos, informações acerca da nossa ciência e arte milenar, a nossa medicina. Agradecemos esta TV por esse espaço, porque aquilo que é produzido aqui tem tido um feedback ultimamente assim muito agradável para todos nós. As pessoas têm retornado com informações de que o programa tem dado a eles ou a elas conhecimentos acerca da medicina que jamais poderia entender. Tivemos a semana passada o Dr. André Falcão falando sobre a identidade do médico católico nas épocas difíceis, em época de pandemia. Hoje trago também um médico cristão, alagoano, que não mora mais aqui, mas não esquece essa terra belíssima. O doutor Jorge Antônio está aqui conosco, um cristão comprometido, para que nós possamos também trabalhar sobre alguns sentimentos vividos nessa pandemia e que caminho nós devemos seguir. Doutor Jorge, que bom a sua presença aqui, agradecemos. Eu sempre falo que, mas não são minhas palavras, de Khalil Gibran, que diz que há momentos na vida em que qualquer que seja a posição do corpo, a alma está de joelhos. Assim me encontro agradecendo a sua presença aqui conosco. Muito obrigado pelo convite desse estimado amigo de lutas e irmão, desde a época que, antes mesmo de adentrar o curso de medicina, nos conhecemos. Portanto, eu fico muito agradecido pelo seu convite, né? Muito grato ao nosso estado, o estado que me deu berço no nascimento, há 64 anos. Obrigado ao sertão alagoano, no Polígono das Secas, onde eu nasci. Nasci numa cidade que constitui o oásis da região sertaneja, a sede do município grande, talvez ainda seja o maior do estado de Alagoas, né, que já foi maior porque muitas localidades se tornaram independentes com as suas próprias administrações, qual seja Inhapi, Canapi e outros municípios em volta que fazia parte da grande região chamada desde os primórdios da civilização alagoana como Mata Grande. Mata Grande. E eu sou muito grato aos meus familiares que nos propiciou depois a migração para Maceió, quando vim fazer o 2º grau, adentrando ao curso de medicina e depois migrando daqui de Maceió, depois de 10 anos, para Brasília, onde fiquei mais 11 anos e meio ao fazer a residência no Sara Kubitschek. De lá, migrei para Palmas, onde estou há 23 anos, cultivando a medicina, e uma medicina voltada para a valorização do ser humano, ou seja, uma medicina que valoriza os aspectos evangélicos cristãos, no caso eu sou espírita, e tendo também permeado pelo catolicismo na infância, na adolescência, e hoje a gente tem a convicção da linha espírita, que não é nada mais, nada menos do que uma corrente espiritualista, claro, como todas as religiões, mas que levando em conta o cristianismo nascente, revivendo os ditos do Senhor. Maravilha. Vamos lá à infância, porque antes de começarmos aqui o programa, o Sr. Jorge falou de como foi, talvez tenha sido isso, o que lhe inspirou a fazer medicina, não é? Porque às vezes está lá em Eclesiastes, toda medicina vem de Deus, né? Você pensa que escolhe, na verdade você é escolhido. Eu não sei se você concorda com essa passagem. Completamente. Então contem essa escolha. A casa dos meus pais, na sede do município de Mata Grande, era um ponto de acolhimento dos familiares, tanto da linhagem da minha mãe quanto do meu pai, que morava nas redondezas, no sertão, e eles tinham a nossa casa como apoio. Na cidade, não havendo médicos, hoje tem médicos, tem um hospital, a maternidade,
mas na minha vida em Mata Grande não havia médico, nem, portanto, hospitais. Porém, as pessoas migravam de lá para Paulo Afonso, para Delmiro Gouveia, para Santana do Ipanema, para Maceió, Arapiraca, Recife, onde ia ter a devida atenção de acordo com a intensidade dos seus sintomas. E daí, nesse clima, vendo a migração das pessoas, eu já ia construindo no meu entendimento, no meu querer, a ser um dia formado em medicina. E assim, quando eu vi o primeiro médico, eu contava com 7 anos de idade, ainda não alfabetizado, que foi uma irmã minha mais velha que levou, pois a prole era grande e a minha mãe não poderia largar toda a família. Uma irmã mais velha, de adolescente, me levou até Santana do Ipanema e lá eu tinha uma dor no joelho esquerdo, cujo médico já é falecido, Dr. Clodolfo. Ele pôde me atender e eu não lembro de ter sofrido muito mais depois. Foi mandado aplicar uma injeção e naquela ocasião eu me questionava, sendo magro e a minha mãe sempre cobrando para que eu engordasse, eu ficava pensando, como serei médico sem ter aquele porte físico, alto e forte, conforme era o padrão, né, bem visto naquela sociedade. Outro distintivo que me inquietou até os 13 anos foi, vendo as receitas dos médicos e eu não sabendo distinguir e ler os nomes dos medicamentos, eu ficava a pensar, como serei médico se eu não sei escrever de forma que só o farmacêutico decifra, né? Eu achava que fazia parte do místico de ser médico, né? Depois eu vi que a caligrafia ficava assim devido à pressa no escrever, nas anotações que o estudante da medicina e futuro médico vai, às vezes, atropelando as letras, engolindo letras ou palavras nas suas redações. Mas foi difícil depois sua trajetória? Foi para Maceió, ficou em casa de parentes? Aqui eu tive acolhimento de parentes, apoio de parentes, depois eu fiquei num pensionato e aí depois me casei durante o curso médico, tenho 3 filhos, 2 deles nasceram em Maceió, né? E uma em Brasília. Tem um advogado e 2 médicos. Um mais velho, advogado, fazendo aniversário hoje. Olha, então, parabéns. E os outros 2, o do meio e a mais nova, todos médicos, ortopedistas. Que maravilha. Como é o nome do que aniversaria hoje? É Jorge Bernardo. Jorge Bernardo, então receba Jorge Bernardo, nosso caloroso abraço, tá certo? Ao lado do painho aqui, ó. Que Deus abençoe você na sua vida como um grande operador do direito, tá certo? Isso é muito bom. Eu tenho aqui um vídeo de um amigo, nosso amigo comum, do Ricardo, e que lhe manda uma mensagem aqui, deixa eu ver. Josiel está tentando colocar aqui, mas a eficiência desse homem não tarda e trará aqui para nós. Prezadíssimo Gerson, para falar do Dr. Jorge Antônio, nós só temos elogios. O Jorge foi um acadêmico modelar, depois dirigiu-se a Brasília para fazer residência médica no Hospital Sara Kubitschek, onde se tornou um dos residentes mais afamados, mais competentes e o preferido dos chefes. Depois o Jorge foi aperfeiçoar-se nos Estados Unidos e na Europa e hoje é um grande ortopedista, exercendo a sua especialidade no Distrito Federal e na cidade de Palmas, capital do Tocantins. Então, ao Jorge, qualquer elogio é pouco, porque ele, além de tudo, é um verdadeiro santo, trata os pacientes admiravelmente como verdadeiros parentes seus. Então, ao Jorge, toda a sorte possível
e imaginária. Muito obrigado, Gerson, pela oportunidade de falar sobre o Dr. Jorge Antônio. Ricardo, sou eu quem agradece, né? Muita generosidade, né? Olá, professor Antes Jorge. de adentrar na ortopedia propriamente dita, eu tive como patrono nesse caminho o Dr. Ricardo, o Dr. Adailton Reis, que é um ortopedista muito vivido pelas experiências dos países europeus, e ele nos trazia esse conhecimento, e junto com o Dr. Ricardo, Dr. Sandoval, Dr. Márcio Valença e outros colegas, nós compunhamos uma reunião que fazíamos semanalmente, discutindo temas em revistas internacionais, e graças à presença dele, que tem pode ver por aí, uma generosidade infinita, né? Uma bondade infinita, né? E que nós tivemos o privilégio de conviver com o Dr. Ricardo, estando todos nós sobre a batuta inspiradora, científica, profunda do Dr. Adailton Reis, ao qual devo e muito da minha formação ortopédica pré-SARA. Quando eu cheguei no SARA, eu já cheguei com uma bagagem significativa, dado esse convívio que tive com o nosso estimadíssimo Dr. Adailton Reis. Eu acredito que ele ficou, assim, com uma tristeza imensurável, não o seu retorno, né? Porque imagine, o seu discípulo vai e fica por lá. Que discípulo ingrato é esse? Que motivo lhe abriram os olhos, assim, distante de toda a sua terra, de todos os seus amigos? Bom, quando eu acabei o curso médico, que precisava fazer o aperfeiçoamento, quer dizer, a residência, que é um treinamento em serviço, aí houve a opção de fazê-la no SARA. Inclusive, eu gostaria depois de ter notícias do Jorge Vasconcelos, que foi ele que fez a minha inscrição. Eu só fui lá fazer, ele tinha ido lá fazer também a inscrição para a residência dele, e ele fez a minha inscrição e eu fui lá fazer a prova exclusivamente. E só fiz a prova num único lugar, no SARA, e tive a sorte de ser recebido, e lá eles me toleraram durante 11 anos e meio. Aprendi muita coisa, se não aprendi mais é devido às nossas próprias limitações, e foi muito proveitoso estar lá, né? Depois a gente saindo, prosseguiu dando os cuidados na comunidade, não só de Brasília, mas também de Palmas, onde resido. E foi uma caminhada assim que me tornou muito feliz, porque eu pude estender um leque de atenções, principalmente às crianças com problemas ortopédicos, que no Tocantins não tinha quem cuidasse ainda. Hoje nós somos 3, mas durante esses 20 anos para trás, não havia ninguém na especialidade no Tocantins. Você chegou a assumir também a direção do SARA no Maranhão, não é isso? Sim. Em 93, quando eu voltei dos Estados Unidos, em aprendizado promovido pelo SARA, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo chefe, Dr. Campos, que é o mentor de toda a rede SARA hoje. Ele me escolheu, né, para que eu pudesse assumir os primeiros trabalhos do Hospital de São Luís, que era a segunda unidade da época. Tinha a de Salvador, depois a de São Luís. Então a gente deu os primeiros passos. Lá eu fiquei durante 1 ano e 4 meses, né, tocando a instituição. Depois voltando para Brasília, porque a demanda estava muito grande, eu voltei, lá já estava caminhando com as próprias pernas, e daí também eles foram progredindo para outras unidades, né, em outros estados, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Amapá. Então tem várias unidades do SARA hoje, que é chamada Rede SARA de Hospitais. Eu peço venha ao Dr. Ricardo Nogueira, né, que diz que, além de médico, é um santo. Não é? Então, assim, eu lhe conheço, você também me inspirou. Eu não fazia medicina ainda, mas via você com grossos livros, lendo. Eu digo, como ser um médico para ler esses livros todos, etc. Ver aquela sede, aquela vontade. Mas, assim, nessa relação médico-paciente, doutor Jorge, como você imitar Cristo nessas relações? Bom,
quando Cristo declinou o Sermão do Monte, ele colocou bem-aventurados, são várias boas-aventuranças, quando ele coloca bem-aventurados pobres de espíritos, aí está também os aflitos, né? Colocando toda a aflição. Os aflitos caracteriza um estado de necessidade de toda a humanidade. Quando Mateus faz a colocação das bem-aventuranças, ele enumera 9 bem-aventuranças. Já o evangelista Lucas, que também consigna os conhecimentos das bem-aventuranças, ele menciona 5 bem-aventuranças. Então, o início das bem-aventuranças justamente é colocando a necessidade física e mental e espiritual de todos os seres humanos, sejam pacientes e médicos. Bom, com essa necessidade, Jesus foi o médico das almas. Todo o ensinamento de Jesus, ele não contempla a materialidade, embora haja também ajudas nesse sentido da vivência para melhor viver. Por exemplo, quando ele propugnou que nós deveríamos perdoar o nosso semelhante, ele estava dizendo que o perdão, a falta de perdão é uma atitude que, quando eu não perdoo meu semelhante, eu estou envenenando a mim mesmo. E depois, os estudiosos profundos do pensamento humano, sabemos hoje que cada ser humano, em 24 horas, elaboramos aproximadamente 95 mil pensamentos. Que pensamentos nós estamos elaborando no nosso dia a dia? São pensamentos construtivos, na direção do bem, na direção evangélica, porque Jesus veio nos exemplificar o amor. Então, o amor, ele cobre, conforme disse Paulo, a multidão de pecados, no momento que você se direciona ao amor. Então, cuidar de um paciente, ele tem uma necessidade física e ele tem uma necessidade que a gente chama de psicológica. Mas não é aquela psicológica que muitas vezes nós menosprezamos, dizendo, por exemplo, investigando uma queixa de um paciente e não encontrando pelos exames que a tecnologia nos oferece até hoje, que a gente tem que também estar ciente de que a tecnologia, ela não abriu a última página da natureza, ela está ainda em processo evolutivo, e que o que nós achamos de 20 anos que estava atrasado em relação a hoje, daqui a 20 anos o de hoje está atrasado, porque a inteligência do nosso Pai é infinita, a sua bondade também é infinita. Então, nesse alívio dos que sofrem, nós precisamos atender não só a necessidade física, e claro que a resolução desses problemas físicos que a pessoa apresenta, o ser humano apresenta, o paciente, nós temos limitações face à tecnologia desenvolvida até aquele instante presente, não é? Já os aspectos psicológicos, o nosso dever é confortar, é consolar sempre, nunca desesperar. Principalmente numa época Principalmente pandemia, nessa época. Na pandemia, nós temos o vírus, que é um vírus dentro daquela categoria que nós já convivemos desde que a humanidade é a humanidade, com as epidemias, que quando elas se alastram para várias localidades, aí chamam a pandemia. E hoje, com os transportes, né? O avião, o trem, os automóveis, fica muito fácil de disseminar o vírus, que é o que aconteceu a partir da proliferação do coronavírus, mas nós temos outros vírus que não são biológicos. O vírus político? O vírus político foi o primeiro vírus que aterrissou entre nós. Antes mesmo do vírus biológico chegar entre nós, já havia uma divisão social das preferências, né? Quando a gente deveria reverenciar Jesus, que foi o exemplo de amor vivido na terra, para exemplificar como a gente deve se comportar
para o futuro nosso, que é nas instâncias superiores, a gente tem as preferências e idolatra pessoas que são nossos irmãos e merecem todos respeito, mas nunca há o exagero da profanação, e das preferências exageradas que você às vezes é capaz de detratar um amigo em função de posição diferente. Verdade. Então, a gente vê em alguns grupos sociais as pessoas dissolvem, famílias também são... Exatamente. Esse vírus, conflitos, né? Eu diria que ele é um tanto mais pernicioso do que o vírus biológico. Por quê? Porque o vírus biológico, a gente sabe que ele acomete sem grandes problemas em 85% das pessoas. Quer dizer, 15% tem algum sintoma e alguns desses, ou seja, de cada 100, 1 ou 2 entra no estado de gravidade. A gente sabia antes dessa pandemia que o vírus, um vírus de gripe, uma pessoa idosa, normalmente ela desencarna, ela vai a óbito, porque ninguém é eterno, ela vai a óbito, por exemplo, depois de uma gripe. Então, tem uma gripe, dá uma infecção secundária bacteriana e a pessoa tem óbito naturalmente, porque não vai viver para sempre na carne, né? Mas o programa desse... Vamos fazer uma imagem aqui com o computador. Você tem um computador, que é o hardware, e tem vários formatos, né? Que a pessoa, não, quero esse computador, quero aquele... pelo formato. Então, tem o Dr. Gerson, que tem uma formosura, eu tenho a minha formosura, somos diferentes, são os diversos modelos de computador. É o hardware, chamado que é a maquinaria. A linguagem técnica. Porém, tem uma parte dentro do computador que vai diferenciá-lo, que são os programas instalados, que a gente chama na linguagem da informática de software. Né? É os programas que são imateriais. Eu estou dando essa imagem para facilitar o que compõe um ser humano. Então, nós temos o físico e tem um extrafísico, que é um programa. Esse programa, ele é incorruptível. Enquanto nós estamos aqui, ele é sujeito à corrupção, aos acertos e os erros. Mas a centelha divina, conforme foi narrado quando Pilatos estava interrogando Jesus, na hora de decidir o que fazer com ele, diante da prisão, que ele perguntou, tu és rei? Ele disse, tu dizes. Não, e onde é que está teu reino? Porque havia uma preocupação dos governantes da época do Império Romano, de que pelas profecias do profeta Isaías, ia nascer um rei entre eles. E como os judeus estavam escravizados, né, pelo Império Romano naquele momento, mas já foi escravizado pelos babilônios, pelos egípcios. Então, naquela ocasião, a preocupação era, vindo um rei, ele vai lutar a favor do povo escolhido, né, e matar os outros. Então, nessa concepção, foi que o que a gente chama de traidor, que é o Judas Iscariote, ele se enganou, porque ele tinha a concepção de todo judeu da época, que era um rei para tomar o poder e matar o inimigo, conforme até tem muitas narrativas no Velho Testamento, mas Jesus não é desse perfil. Então ele achava que prendendo Jesus, a população beneficiada por toda a ação que ele fez, iria se revoltar, e aí depois tirava Jesus da prisão e um exército se formava para aniquilar o invasor, que era o Império Romano. Mas não é por aí. Jesus pedia que apresentasse a outra face ao agressor. Porém, não é a outra face de dizer, já que você bateu na esquerda, agora bata na direita. Não, é mostrar o lado do bem, né? Quer dizer, se você foi maltratado, que você bem trate. Assim também ele disse naquela assertiva, quando ele diz, amai-vos uns aos outros, numa passagem. Noutra passagem ele aprofunda, amai os vossos inimigos. Ora, se você tem que amar os inimigos, imagine o amigo, né? Depois ele chega no momento que ele aprofunda mais ainda, amai-vos uns aos outros,
do tanto que eu vos amei. Claro que nós vamos ainda demorar a chegar nesse estágio, não é? Mas, enfim, tudo que Jesus falou é no sentido do nosso próprio crescimento. E nesse perfil, nós, exercendo essa arte de amar, nos livraríamos do primeiro vírus político. Do vírus político. Então, existe um outro vírus, que eu tenho absoluta certeza que a gente que pratica e exerce a medicina, né, a gente vê a população com medo. O medo, esse vírus, porque conforme eu ia falando sobre o perdão, se a pessoa não perdoa, ela guarda rancor, isso é maléfico para ela mesma. É um atraso interno, é um atraso espiritual. Do mesmo jeito, quando você tem medo, o medo ele é normal até certo ponto, porque faz parte da sobrevivência animal. Nós somos um animal, sim, mas nós temos um diferencial do animal que a gente conhece, o boi, o cavalo, o cachorro, o gato. Nós temos esses como animais num outro patamar. Nós somos, para eles, somos como deuses. Então, nós devemos tratá-los da melhor maneira possível, amando-os, cuidando deles. Muitas vezes a gente maltrata eles. Que não tem inveja, não tem exatamente, porque né? eles vivem... Que continuam, as formigas são formigas, né? Nunca cresceram como um Japão. E realiza coisas belíssimas, as abelhas, isso, né? O mel, né? Exato, só que eles não vão adiante, nós não. Depois que a gente, o homem, retirou as patas dianteiras do chão, através de um animal predecessor, ele começou a transformar o mundo. Mas ele tem usado a mente de uma forma, muitas vezes, contrária às leis da natureza, porque Deus está em toda a natureza, Deus está em tudo, nós é que não percebemos. Não é? Então, diante do medo, que até certo ponto é uma situação reflexa, mas nós temos o raciocínio para, por exemplo, vendo uma imagem noturna, e se a gente tiver com medo, a gente é capaz de formar ali um ser humano, delinear através de um conjunto de folhas, achando que tem um ser agressor da nossa espécie, quando isso não... Quer dizer, você magnifica a sua mente e constrói de acordo com o medo que você cultiva. Então, o medo, ele vai atrair consciências de medo e você fica apavorado. Isso é maléfico para o nosso corpo. Mas, assim, é maléfico, mas é a panagem do ser humano. Você sente, né? Todos nós temos medo. Nós podemos dizer que Jesus Cristo, na sua vida humana, ele também teve medo, né? Afasta esse cálice. Eu diria, na verdade, existe uma certa controvérsia nesse sentido, porque Jesus, quando ele veio aqui, ele já tinha preparado toda a terra e ele já era perfeito há 5 bilhões de anos. Então, muitas narrativas que coloca na boca de Jesus, às vezes, com todo respeito às nossas sagradas escrituras, não corresponde à grandeza dele, porque Jesus, ele é muito maior do que as religiões fazem conta. Por exemplo, só para dar uma ideia, no Evangelho de João, quando ele começa, né, o Evangelho, fazendo a introdução, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus. E tudo foi feito por ele, e nada foi feito sem ele. E no fechamento, no último capítulo de João, no capítulo 21, e último versículo, que é o 25, o João narra mais ou menos assim: e muitas outras coisas ele realizou, que se fôssemos anotar uma a uma, não caberia nos livros do mundo inteiro. Repare, Jesus não foi só aquele Jesus dos 3 anos de apostolado que ele fez. Ele tinha um conteúdo predecessor de 5 bilhões de anos de perfeição, ao qual ele nos convidou, porque ele disse: se quiseres, pode realizar tudo o que eu fiz
e muito mais, porque essa escalada na perfeição, ela é contínua, ela nunca cessa, porque Deus, conforme Ele até pediu, né, conclamou nós através do Evangelho, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Né? Claro que nós não vamos chegar à perfeição do nosso Pai, mas vamos chegar a uma perfeição relativa, do qual Jesus já era a perfeição, mas Ele continua evoluindo em perfeição, que Ele continua cuidando de nós. Mas existe uma outra frase que Ele falou na cruz, não é? Onde Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Existe uma certa controvérsia desse dito, porque ali, tudo de Jesus, boa parte das parábolas de Jesus e outros ditos, ele estava, porque era muito habitual, toda a tradição religiosa do tempo de Jesus era oral. Inclusive, até a crucificação dele, nada existia sobre ele. Os primeiros escritos sobre Jesus eram os escritos de Levi, que eu acho que foi a primeira edição do Evangelho, do que hoje nós conhecemos como Evangelho de Mateus, que é o mais extenso dos evangelistas, exceto de Atos dos Apóstolos, que aí já é uma narração pós-crucificação, né? Que o Lucas presenciou, e o Lucas também não conheceu a Cristo, como Paulo. Mateus é, portanto, o Levi, que fez as primeiras anotações e depois foi fazendo edições sucessivas para chegar ao Evangelho de Mateus. Então, os exegetas mais prudentes, vamos assim dizer, eles atribuem aquela fala de Jesus como sendo a recitação do Salmo, se não me engano, o Salmo 22, que está lá nos Salmos. Então, ele estava recitando, porque cada... Por falar em Salmos, por exemplo, tem o Salmo 42, né? Que fala que onde está a tua face, né? Exato. Então, os Salmos é um manancial de conhecimento imenso. Há uma análise sobre o Cristo, das diversas passagens, que ele estava citando os Salmos, porque ele sabia os Salmos todos. Maravilha. Né? Tá? Então, Jesus, ele não fraquejou em momento algum. E repare, naquele momento, quando eu falava do perdão, eu disse que há alguma coisa maior do que o perdão, que é quando Jesus estava na cruz, ele diz, já nos últimos haustos, ele exclama, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele estava com o coração cheio. É exatamente isso, uma pergunta que tem aí de Paulo, né, um estudante de medicina. Ele vai colocar, ele faz um comentário aqui, pessoal. Olá, professor Jorge Antônio, bom dia. Eu sou Paulo Tojal, sou interno de medicina do 9º período e vim aqui contribuir um pouco com o programa de hoje, trazendo uma reflexão, né, uma frase do Blaise Pascal, um filósofo matemático, onde ele diz que existe dentro de cada ser humano um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Ele e por nada mais. E aí eu queria trazer essa reflexão para o programa, no sentido de como isso pode se complementar na prática médica, tanto para a sua vida, fazendo sentido para a sua própria vida, diante de um homem de fé, que eu sei que você e no exercício da medicina para com seus pacientes, uma vez que a gente enxerga o paciente de forma holística, de forma completa e integral. Obrigado, bom dia. Muito obrigado pela pergunta, muito pertinente no contexto da medicina. O Blaise Pascal foi um filósofo francês da maior importância. Para vocês terem uma ideia, aos 5, 6 anos de idade, os seus professores já não tinham os que lhe ensinavam. Certamente que ele tinha um conteúdo de outras existências que ele trazia, que assim acontece com muitos outros irmãos viventes nossos que vieram à Terra e que, através da história da humanidade, por exemplo, o Mozart, que também tocava piano aos 5 anos, que aos 9 anos compôs sinfonia, fez uma produção e viveu mais ou menos o tempo de Blaise Pascal. Mozart, austríaco, faleceu com, acho que 38 anos, o Blaise Pascal também nessa faixa dos 30 e poucos anos, mas produziram obras
imensas. E eles, como já dotados de existências anteriores, eles trouxeram esses conteúdos para ajudar no progresso. Assim a gente vê Isaac Newton, Galileu, Lavoisier, todos são reveladores de quê? Das leis divinas, porque a gente chama, por exemplo, lei de Newton. Claro que a ciência material diz, a lei de Newton, mas a lei de Newton, que ele descreve a segunda, é uma lei infalível, é uma lei natural do universo, que é a lei da gravitação. Então, não é antes do Newton nascer, 1642, já se operava no universo. Então, a lei é divina. Todas essas leis que a gente vê, por exemplo, Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde. Portanto, o nosso conhecimento ainda é pouco. Nós estamos mergulhados em Deus. A sua pergunta foi muito pertinente, porque nós estamos abrindo alguns véus assim, para a contemplação do que está fora de nós. Mas a primeira preocupação nossa deveria ser conhecer a nós mesmos, que é o que está escrito no Templo de Delfos, na Grécia, e onde foi popularizado através da frase de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E o conhece-te a ti mesmo não é dizer, eu sou médico. Não, é um conhecimento mais profundo. É um conhecimento para saber de onde você veio, onde você está, quer dizer, o que é que você está fazendo aqui e para onde você vai. Qual o sentido depois do que a gente chama de morte, né? Então, o sentido da existência, ele cobre todo esse espectro. E nós, como os médicos, que temos o privilégio de fazer um atendimento a uma pessoa, é um ato pedagógico da maior importância, que eu pediria aos acadêmicos e até alguns colegas médicos que às vezes não dão atenção a isso. Quando um paciente lhe faz uma queixa, às vezes a gente ouve falar, os pacientes dizem, olha, ele nem olhou na minha cara. Verdade. Isso é um ato humano, é um ato de caridade. Você se formou, você para prestar essa assistência que Jesus pediu, os aflitos, né? Então, nós somos os canais, somos as mãos de Jesus. Quer dizer, eu mesmo não sei fazer nada, mas posso ser guiados pelas instâncias muito superiores a mim na prática do bem. Mas só a prática do bem acontece se tiver um querer. Como também a cura do paciente só vem se ele quiser, porque a gente tem também situações em que o paciente quer adoecer para chamar a atenção da sua família, alguns distúrbios dessa ordem que a gente vê mais na esfera psicológica, mas a esfera psicológica não é psicológica como muitos colocam, é a psicológica do ser imortal que somos todos nós e que abrange uma gama de situações que, inclusive, eu ouso dizer que a psicologia tradicional não consegue desvendar, fica ainda meio restrita como aquela viseira dos animais que carregam as cargas e precisa ter um caminho só de frente, sem olhar para os lados. Mas podemos olhar para os lados e ver toda a conjuntura. Hoje existem as disciplinas optativas nas faculdades de medicina chamada medicina e espiritualidade, que não tem assim uma ligação direta com o espiritismo, embora tenha havido seus primórdios a agregação das orientações de Bezerra de Menezes, que foi criado nos anos 60, os estudos da doutrina espírita conectados à medicina. E hoje nós temos esse, que pode ser católico, evangélico, porque toda religião é de Deus. Nesse contexto vem, nessa relação médico-paciente, e às vezes até em reuniões sociais, alguém perguntar onde está Deus num momento como este de pandemia? Onde é que está o olhar de Deus para essa dor que a humanidade passa agora? Eu diria que sem o conhecimento da doutrina espírita, nós ficaríamos jogando pedra em Deus,
culpando Deus, que ele desprezou a gente, e ele nunca teve mais ativo na terra do que nesse momento de transição, que a gente chama de transição planetária. Quando eu era criança, adolescente, eu ouvia falar dos fins dos tempos, mas eram os fins dos tempos atrasados, porque os puros herdarão a terra, conforme está nas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por quê? Porque nós vamos evoluindo, os seres humanos, e podemos ver pela história da medicina, da ciência e das próprias religiões, nós vamos galgando degraus evolutivos, e aquele homem velho que matava, que roubava, né? A disciplina do olho por olho, dente por dente, né? E Jesus veio e diz, olha, eis que diz a lei, olho por olho, dente por dente. Mas ele veio mostrar o amor, né? Sendo que essa olho por olho, dente por dente, já era um avanço, senão lhe explico. Antes de dizer, se você arrancar um dente de uma pessoa, aí ele tem direito de arrancar um seu. Porque antes era assim, você arrancou o dente de alguém e o indivíduo lá arrancava todos os seus dentes e às vezes até dependendo do ímpeto de vingança, ele matava toda a sua família. Então, a lei de Talião, ela veio para regulamentar esse exagero de vingança. Né? Já foi um avanço naquela época, mas com a vinda de Jesus, não. Ele pediu para dar outra face. Se alguém te roubasse a capa, dê também a túnica, não é? Quer dizer, alguém que queira levar de você, não tem problema. Por quê? Porque o que acontece conosco é porque nós precisamos ou estamos ressarcindo uma dívida que nós pagamos. Então, é óbvio que o amor é um sentimento necessário, é um preenchimento sempre. De Deus. Mas existe algo forte também, que é o ímpeto de você não querer arrancar os dentes. Como é que você controlar esse momento? Pois é, aí é onde você tem que lembrar de Jesus, porque ele veio justamente para dar esse sentido. Porque enquanto o Moisés propugnou o decálogo, recebendo no Monte Sinai, e vocês sabiam que o Monte Sinai não é em Israel? Não. É no Egito, porque foi a caminho, e também o Moisés não era israelense, ele nasceu lá junto aos faraós, ele era filho de uma hebreia, porém eles já estavam lá há 400 anos. Por exemplo, eu nasci aqui, né? É uma coisa. Eu sou de Maceió e de repente daqui a pouco eu vou para outro lugar do mundo, quer dizer, eu nasci aqui, mas um filho meu que sou daqui, que nasceu em Brasília, ele não é de Alagoas, né? Quer dizer, os meus descendentes que nasceram em outro lugar. Então, tem que ver isso. É bem curioso pensar, porque na travessia, no Êxodo, quando Moisés saiu, ele recebeu o decálogo, ele se aborreceu porque chegou lá vendo as pessoas cultivando deuses da forma que os egípcios cultivavam, que eram politeístas. Eles fizeram um bezerro para adorar, e daí ele se revoltou e quebrou. Depois teve no Deuteronômio, ele recebe, Deuteronômio quer dizer pela segunda vez. Então ele vai e recebe de novo as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, e segue ali. Mas como o corpo da lei estava ali, ele precisava dominar uma população que estava em volta dele, nômade, né, na direção da terra prometida, que muito ainda atrasados, ele tinha que fazer uns acréscimos. Aí então era que vinha, por exemplo, a proibição a comer carne de porco, está lá, não é? Mas a gente deixa de comer. Claro que tem uma providência aí porque quando você come carne de porco mal cozida, isso pode gerar neurocistercose, que é um problema que a gente enfrenta até hoje, os neurocirurgiões. Então, talvez o ensinamento dele, como não havia cultura do fogo, essas coisas, ainda bem patente, aí as pessoas poderiam adquirir a neurocistercose. Não está nos 10 mandamentos, mas era um tipo de regulamentação. Por exemplo, quando ele proibiu
fazer a evocação dos mortos, que muita gente fica falando contra o espiritismo, dizendo isso. Ora, se ele proibiu é porque existia. E ele próprio era médium, porque ele recebeu os 10 mandamentos. Né? E lá nas escrituras, uma coisa que a gente precisa ficar atento, que até mesmo esses regulamentozinhos, não comer carne de porco, não fazer isso, não fazer aquilo, apedrejar a mulher que traiu e tal, tudo isso aí, ele fazia para poder melhor amedrontar e fazer dominar aquela multidão, que ele era o líder. E ele nunca pisou em Israel, porque ele, antes de cruzar o Rio Jordão, ele falece ali e Josué dá sequência à caminhada à Terra Prometida. A Terra Prometida. Tem uma pergunta de uma aluna também, a Olga. Ela faz um questionamento importante, até dentro da minha área, né? Olá, doutor João Antônio, me chamo Olga, sou estudante de medicina, integrante da Liga de Medicina Legal e acompanho o doutor Gerson Odilon no IML. E acompanho muitas necrópsias e outro dia eu até fiz um questionamento com ele, o quanto me intriga, né? Porque a gente tem que no Código de Processo Penal, o momento não se deve fazer uma necrópsia em menos de 6 horas, né? Para se ter uma confirmação mesmo da existência da morte. E aí, eu sei que o senhor é kardecista, espírita, e eu gostaria de saber, na visão do espiritismo, né, em que momento que a gente pode realmente atestar a morte e como isso se dá no campo espiritual. Ou seja, seria uma pergunta mais ou menos no sentido de que momento o espírito sai do corpo do indivíduo, na visão kardecista. Esta é uma pergunta da maior propriedade, porque com o desencarne, quer dizer, que a gente chama de morte, o espírito, que é a instância imperecível, é o software desse computador que a gente fez a analogia, quando ele vai se desprender, ele, do mesmo jeito que ao nascimento vai se acoplando o ser espiritual, célula a célula, até dominar todo o nosso corpo, claro que com algum esquecimento das vidas anteriores e outros aspectos, vai também impresso no código genético, porque no processo da encarnação, os engenheiros siderais fazem a combinação gênica com os defeitos que a pessoa precisa. Por exemplo, ela vem com uma doença genética, seja oculta, que se descobre através de exames, seja que uma que vai se desencadear depois, seja uma deformidade que já vai nascer com ela, né? Então, tudo isso vem programado, o código genético ele é manipulado pelos engenheiros siderais de acordo com a própria necessidade do encarnante. Isso é o nascimento. Aí vai havendo o desenvolvimento, a instância espiritual com a carnal, ela se estabelece até os 7 anos e depois disso ela fica mais ou menos independente. Bom, no processo de desacoplamento, ou seja, da morte, existem as mortes súbitas, as mortes por suicídio, as mortes naturais. Quando da morte natural, o organismo desfaz essa ligação perispiritual com o corpo físico lentamente. Por exemplo, um idoso, ele começa a referir, quantos relatos a gente não já viu? Um idoso referindo para os seus cuidadores familiares, dizendo, olha, eu estou vendo fulano, cicrano que está aqui, né? Porque são os nossos familiares que estão nos acolhendo, né? Por isso que é importante cada minuto da existência da gente. Nós temos um estoque vital, vitalidade para a nossa existência. Se a gente veio para nascer e logo morrer, tipo assim, 2 dias, 2 meses, 2 anos ou 200 anos, existe uma vitalidade que é impressa para você ter essa possibilidade. Não sendo obrigatório também, porque você pode vir nessa existência para viver 100 anos e você malbarata o corpo, não cuida do corpo direito, que a gente precisa cuidar do corpo e da mente. Aí você, por exemplo... Principalmente em época de pandemia. No álcool, na agitação, na falta de perdão, aí você vai praticando pequenos suicídios. E daí você vai minando a resistência do corpo, a vitalidade, e você pode morrer antes da hora, não é?
O medo, nessa pandemia, o medo pode lhe predispor a contrair o vírus. Mas se você tiver que desencarnar, independente de vírus, você pode vir e desencarnar com o vírus ou sem o vírus, e isso não é um castigo. O problema é a gente tirar esse medo. Claro que precisamos ter todos os cuidados da higiene, que são comprovados, né, pela ciência, que ajuda, mas ninguém está livre de ter um desencarne com ou sem Covid, todo mundo vai um dia cessar. Ninguém sai daqui. Então, colocando no final da pergunta dela, qual o momento de se fazer, por exemplo, uma que ela não perguntou, mas está íncito na pergunta dela, que é, por exemplo, uma doação de órgão, né? Como fica? Porque o desprendimento ali é lento, tendo os assistentes, como tem os assistentes para encarnar, a gente tem também os assistentes no desencarne. Então, nossos amigos espirituais, colegas nossos, muito afeiçoados, eles estão recebendo a gente. Se a gente não tiver feito essa trajetória natural, se for uma morte súbita, esses benfeitores espirituais não estão ali do lado e pode haver aqueles, dependendo dos nossos maus pensamentos, a gente está em outra vibração, a gente atrai aqueles menos nobres. E aí eles vão sugar a tua vitalidade, por exemplo, na sexualidade e outras coisas, nos vícios, e aí você vai ser levado para situações que a gente chama de inferno, infernais. Mas isso tudo é provisório, porque lá na hora que você tiver o arrependimento, alguém promana uma oração, isso te atinge e você atenta para outros caminhos, né? Então, mas no que tange a retirada de órgãos, ainda que seja uma morte violenta, que não deu tempo a ter o socorro, os nossos assistentes, nossos irmãos mais adiantados, eles ajudam no desacoplamento para propiciar a vitalidade dos órgãos a ser transplantados, porque poderia um malfeitor, vamos assim dizer, da sociedade, desencarnando abruptamente e a família doando os órgãos, ele sentiria todas as cirurgias, mas os benfeitores espirituais cuidam de dar essa proteção, né? Já um suicídio, uma situação de morte súbita que você poderia ter evitado seriamente, né? Você se expõe a riscos, é como um suicídio, então a assistência espiritual do desenlace é mais difícil. Mas você pode contribuir. Na hora que você for fazer a dissecção, né, que for fazer a necrópsia, fazer uma oração pedindo aos benfeitores que faça a devida preparação daquele nosso irmão, né? Pode até fazer sozinho ou coletivamente, ali na sua sala, separado, concentrar, meditar e pedir que os benfeitores façam os devidos acoplamentos, oriente ele a seguir seu caminho, para que ele não venha a sofrer as incisões cirúrgicas que muitos, de tão materializados que têm, eles continuam, que são aquelas chamadas aparições. Pessoa, às vezes, muito rica, morre de uma forma abrupta e muito materializado, não tem espiritualidade em si, aí ele morre e fica perambulando ali, fazendo assombração. A isso, uma pessoa desse porte, ele assiste à decomposição do próprio corpo, sentindo o cheiro e toda a putrefação e sem entender por quê. Porque a materialidade é o que vive nele, ele não despertou para o real, porque o real é o espírito imortal. Aqui é uma coisa provisória. Olha, vamos precisar de outro programa para adentrar nisso aí, até meus relacionamentos com os cadáveres, né, pessoal? A gente tem uma capela lá, faz umas orações também de domingo. A própria Olga falou ontem que com os presos, né, após o exame do corpo de delito, tem um momento com eles, mostrando, apresentando Jesus Cristo. E será um outro programa com absoluta certeza. Eu tenho aqui, o Josiel pode colocar, eu acho que o menino já colocou, o Emerson, alguns livros, né, que esses estudantes não param de produzir, né, um de tanatologia, desmistificando a morte ou morrer. Eu sei que tem comentários aí, professor, mas nosso tempo esgotou. Tem o de medicina legal, o de medicina do trabalho, que está na editora lá em Brasília, está chegando essa semana. Este de ética médica também, e um de bioética, biodireito e direito médico, onde nós organizamos com o professor Anderson Alencar,
é uma pessoa extraordinária, e os acadêmicos que produzem, né? Nós vamos agora para o 7º livro, receberá o outro daqui a pouco, que eu deixei lá no carro. Muito contente. Esse tema da tanatologia, porque tanato é o morto, né? O estudo do morto. Mas devemos só adiantar no nosso contexto aqui que a morte não existe. Quer dizer, aquele ser, o ser intelectual que reside em cada pessoa, ele é indestrutível. Ele só vai galgando espaços evolutivos, e o corpo físico, sim, esse é que perece, conforme o Paulo diz na carta aos Hebreus, tá? Que o homem morre uma vez, né? Ele não vai morrer outras vezes, ele, da parte física, mas da parte espiritual é imperecível, que é a centelha divina que está dentro de nós. Dizer também para os telespectadores que precisarem desse livro, entre em contato, mas Perfeito. São as editoras também que vendem, as livrarias. E agradeço também a todos que organizaram comigo, os acadêmicos que co-organizaram esse livro e essa produção. Muito Professor obrigado. Jorge, a alegria imensa em tê-lo aqui conosco. Faltam palavras, como diz o professor Ricardo, para expressar esse momento de alegria e de referência à sua pessoa. No caso, eu diria que me perdoem se as palavras tocaram dissonante nos ouvidos de vocês, mas essa não é a minha intenção. Somos nós que pedimos desculpas por subtrair esse horário tão difícil, a sua agenda aqui em Alagoas. Eu sei que agora vai ter um almoço assim a estilo professor Ricardo Nogueira, ao lado dos seus mestres e amigos. Isso. Muito obrigado, e a você, telespectador, que esteve conosco. Mais uma vez, agradecemos, e fiquem certos que Deus irá permitir que na próxima semana estaremos juntos outra vez. Muito bom. Muito obrigado.